Qual deve ser o posicionamento cristão pós-eleição? Bem, as eleições passaram e o que acontece é que nós estamos vendo que muitos cristãos que levantaram a bandeira da direita e se posicionaram firmemente se frustraram com a vitória da oposição. Mas e agora? Qual deve ser a posição do cristão pós-eleições? O que nós devemos fazer? Bem, eu trouxe aqui 4 pontos que vão nos ajudar a melhorar o nosso posicionamento diante dessa situação política no Brasil. E o primeiro ponto é acreditar na absoluta soberania de Deus. É claro, meus queridos irmãos, a gente não pode se desesperar, certo? Nós que somos cristãos, nós conhecemos a Deus e devemos confiar na sua absoluta soberania. Nós devemos crer que o nosso Deus, independentemente de qualquer coisa, ele reina soberanamente sobre as nações, sobre as pessoas, sobre os governantes, e nós devemos confiar nisso, que Deus tem seus decretos, seus planos, e eles irão ser concretizados, independentemente de quem esteja no pleito, no poder, no governo. Bem, a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 1 diz assim: No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Essa foi uma visão do profeta Isaías, que nesse capítulo 6 vai falar do seu chamado para ser profeta, para ser um servo do Senhor. Né? E aqui estamos diante da morte de um rei. E ele, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no seu trono, exaltado. Ou seja, um rei estava descendo do seu trono, mas Deus continuava lá, sentado no seu trono, exaltado como sempre. Não importa quem sejam os governantes que se levantem, Deus ele sempre estará no trono. Entram reis, saem reis, entram presidentes, saem presidentes, mas Deus continua exaltado no seu trono de glória, independentemente de quem esteja no poder, seja a esquerda, seja a direita. Os cristãos que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, não podem se desesperar, não podem ter a sua fé abalada, não podem perder a esperança, porque nós devemos crer de todo o nosso coração que os propósitos de Deus, que os decretos de Deus, seus planos, eles serão cumpridos, independentemente de quem estiver governando, seja a esquerda, seja a direita. Já o segundo ponto é orar pelos governantes eleitos. Bem, o que a palavra fala sobre isso? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos 3 primeiros versículos, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E no versículo 3 ele diz: Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A orientação bíblica para nós que somos cristãos e que somos a Igreja de Cristo é sempre estarmos dispostos a viver uma vida de oração. E nessa vida de oração, nós não podemos esquecer das autoridades constituídas, seja na política, seja na igreja ou em qualquer outro lugar.
Nós temos a obrigação de orar por essas pessoas, por essas autoridades que foram constituídas, independentemente de quem são ou o lado da política em que estão. Da mesma forma que nós nos dispormos como igreja a orar nesses últimos 4 anos, enquanto a direita esteve no poder, agora também nós temos que orar ainda mais pelos políticos, pelas autoridades que foram constituídas nessa eleição de 2022. Então, o posicionamento cristão pós-eleição deve ser uma atitude de intensificação nas orações. Joelho no chão, clamor a Deus, porque essa é a orientação bíblica para, para os cristãos, né? A orientação de Deus por meio da sua palavra para a sua igreja. Já o terceiro ponto é continuar evangelizando e trabalhando como nos foi ordenado por Cristo Jesus. A palavra do Senhor também diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versos 2 ao 5, ele vai dizer assim: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Essa é a orientação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Contudo, a palavra de Deus também nos ensina em outros textos que a ordem de Cristo para a igreja, para os seus discípulos, é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A orientação é para que a igreja seja luz, seja sal, ou seja, a igreja, independentemente do período, dos tempos, sejam bons, sejam maus, a igreja deve estar trabalhando, a igreja deve estar evangelizando, a igreja deve estar anunciando o evangelho. Então, qual deve ser o posicionamento cristão pós-eleição 2022? Continuar trabalhando, ou seja, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, como Paulo está recomendando a Timóteo. Então, meus queridos irmãos, o que nós temos que fazer é levantar a cabeça, pegar o evangelho da nossa salvação, que está selado no nosso coração e na nossa mente, e continuar evangelizando, continuar trabalhando, até porque a corrupção política e a depravação moral que existe em nosso meio, que existe no Brasil, não será solucionado ou não irá acabar por meios políticos. A única coisa que pode combater as trevas é a luz. E essa luz é a luz que brilha sobre a Igreja de Cristo Jesus. A única coisa que pode combater a imoralidade, que pode combater e vencer a imoralidade e a corrupção, é o Evangelho de Cristo, que segundo Paulo, em Romanos 1 e 1 Coríntios 1, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E por fim, o quarto e último ponto, que é perseverança. Os salvos em Cristo perseveram. Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 35 ao 39, diz assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus,
alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Qual deve ser a nossa postura cristã pós-eleição 2022? Nós devemos perseverar. Nós não podemos desistir, desanimar. Nós não podemos perder a nossa confiança, até porque o nosso firme fundamento não vem de outro lugar a não ser da pedra angular, da pedra principal, como foi escrito pelo apóstolo Pedro em suas cartas. A nossa fé está fundamentada, firme e solidificada em Cristo Jesus. Nós não podemos retroceder, nós não podemos abandonar, nós não podemos perder a esperança, porque a Bíblia diz claramente que nós que somos salvos devemos perseverar em Cristo Jesus, perseverar na nossa fé. O justo viverá pela fé. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Então, meus queridos irmãos, independentemente se vocês gostaram ou não do resultado das eleições que ocorreram agora nesse final de 2022, o que nós devemos fazer é levantar a cabeça, perseverar em Cristo e seguir avante, como salvos, em Cristo Jesus, como Igreja de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que esse vídeo ele possa te ajudar, possa ter sido bom para a sua edificação. Esse é o meu posicionamento e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.